Olá, turma! Hoje falaremos sobre a parada cardiorrespiratória no adulto. Vamos começar por como reconhecer uma parada cardiorrespiratória. O primeiro passo seria você suspeitar de uma parada cardiorrespiratória. Depois, confirmar uma parada cardiorrespiratória. Confirmou, viu que a pessoa ali está sem pulso e não respira? Vamos fazer a avaliação primária. O que é que você faz nela? Você faria a verificação do pulso e respiração. Segundo o protocolo americano. Segundo o protocolo europeu, você verificaria só a respiração. O segundo passo, você iria pedir ajuda. Ou ao 192, mais um DEA. Ou em algumas cidades, o Corpo de Bombeiros seria uma boa alternativa. Que nem todas as cidades ou sítios, localidades mais difíceis, o SAMU teria acesso. Um desses dois. Lembrando sempre de enfatizar a trazer um DEA em caso de parada cardíaca. Você liga lá para o TARM, que é de onde se recebe as ligações do SAMU. Você pede para trazer um DEA. Vamos lá. Fazendo a RCP, a ressurreição cardiopulmonar. Qual seria a sequência, a frequência, a profundidade? Vamos lá. Se você está com 2 socorristas, essa seria a frequência. 30 compressões por 2 ventilações. Colocando em foco a profundidade de 5 a 6 centímetros. Observando também o retorno do tórax. Os socorristas fazem isso. 2 socorristas. Essa seria a frequência, 30 por 2 ventilações. Se caso você estiver sozinho na cena, você vai fazer o seguinte. Há um tema que é usado para dizer quando você está sozinho na cena, o que você faz numa parada cardiorrespiratória em RCP. Tem uma frase que diz o seguinte: hands only. E quer dizer somente as mãos. Então um socorrista vai fazer somente compressões, a não ser que ele tenha a pocket mask ou o AMBU aí, a bolsa válvula máscara. Caso ele não tenha a opção de 2 socorristas, mas ele tenha o AMBU ou a pocket mask, ele pode optar por 30 por 2. Se não, somente as mãos. As compressões se fazem da seguinte forma. Posiciona a região hipotenar da sua mão de apoio sobre o externo da vítima. Região mamilar, 2 dedos acima do apêndice tifoide, ao centro do externo. Usa a outra mão para entrelaçar a sua mão de apoio. Você não vai apoiar sobre o tórax do paciente com a sua mão de apoio baixada também. Você vai usar a sua mão que está sobre a outra para puxar os dedos, para não encostar no tórax da vítima, no externo. Sempre braços esticados, e ao fazer as compressões você não faria da seguinte forma. Você faria sempre de ombro a ombro, sempre movimentando o ombro e não flexionando os cotovelos. 30 por 2, se não tem 2 socorristas, né, pocket mask, somente as mãos, uma frequência de 100 a 120 por minuto.
qual for a profundidade que eu devo obter para ter uma qualidade de um RCP aprimorada. 5 a 6 centímetros de profundidade. Lembrando sempre que isso varia de crianças, lactentes e adultos. Mais à frente farei um vídeo sobre a parada cardiorrespiratória e RCP no lactente e na criança. O DEA, lembrando sempre de enfatizar esse pedido do DEA quando houver casos de parada cardíaca, para implementar a cultura de pedir um DEA, porque poucas pessoas hoje sabem o que é um DEA, um desfibrilador externo automático. Alguns conhecem como aquela maquininha que dá um choque lá para a pessoa retornar. Mas para que serve o DEA? O DEA ele reorganiza as atividades do coração. Ou seja, o coração está batendo de uma forma errada, ele serve para dar um choque, para ele retornar a bater corretamente, novamente. Então, o DEA, com a chegada do DEA, você vai aplicar as pás, região do peitoral e a outra pá, região inframamária esquerda. Lembrando sempre que ao choque indicado, afastar-se da vítima. Então, esse foi um breve resumo aí, um breve estudo aí de parada cardiorrespiratória. Dando um resumo, reconhecer, suspeitei que a vítima está em PCR, confirma se ela está em PCR. Se ela está em PCR. Segundo a American Heart Association, pulso e respiração, parada cardiorrespiratória. Segundo o protocolo europeu, se não respira, já pode iniciar a RCP. Pedir por ajuda sempre entre suspeitar e confirmar uma parada cardíaca. Se você está sozinho e vai pedir ajuda, procura confirmar, ver se ela está sem pulso, se não respira ou se somente não respira. 192 mais o DEA. Lembre-se sempre de pedir um DEA. RCP. Um socorrista 100 a 120. A frequência é essa, 100 a 120 por minuto. 2 socorristas, 30 por 2. Profundidade 5 a 6 centímetros, não menos, não mais, para não danificar o externo, para não trazer danos para a vítima. Se tiver só hands-on, somente as mãos, com pressões eficazes. Se tiver pocket mask, pode optar por 30 por 2 também, ou ambu, né? Então é isso. O DEA, lembrar sempre de aplicar uma das pás abaixo, região inframamária esquerda, e a outra pá, região peitoral. Lembrando sempre, indicativo de choque, afaste-se da vítima. E o desfibrilador externo automático é altamente instrutivo. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu!